Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Então hoje, nessa nossa nova semana de aulas à distância, então hoje a gente está falando ali, eu deixei uma mensagem para vocês da Bela e a Fera, tá? Pense naquilo que você sempre quis. Agora visualize isso na sua mente e sinta no seu coração. Então, que essas aulas estejam sendo super proveitosas para vocês, tá bom? Alguns estão me procurando, agradeço muito aos alunos que estão procurando, tá? Porque eu preciso desse feedback de vocês, principalmente os que não estão entendendo direito ainda os conteúdos, né? Então, a gente junto é bem mais forte, não é verdade? Então agora a gente vai continuar na nossa apostila do volume 6, tá? Na unidade 11, finalizando a unidade 11 hoje e iniciando a unidade 12, tá bom? Então a gente vai começar com os equinodermos, e tá ali, né, o Patrick. Gosto bastante do Bob Esponja, né, porque falo bastante sobre eles, então agora a gente vai falar sobre o Patrick, que é a estrela do mar, certo? Então, quando a gente fala aqui em seres equinodermos ou do filo Equinodermata, nós vamos falar em seres que são triblásticos, então eles apresentam os 3 folhetos embrionários. Eles são celomados, tá bom? Porque ele tem esse local para organizar os seus órgãos internos. As larvas apresentam apenas simetria bilateral, que ela pode ser dividida apenas uma vez. Os adultos, eles apresentam a simetria radial ou também chamada de pentarradial, tá bom? Eles apresentam, isso é uma característica marcante, eles apresentam um endoesqueleto. É isso que faz com que eles se assemelhem mais com a gente, tá bom? A presença tanto do endoesqueleto, quanto ali embaixo também está falando que eles são deuterostômios. Então, eles são os primeiros deuterostômios. Lembra de deuterostômios? Quando a gente fala em deuterostômios, o blastóporo origina o ânus, tá bom? Então, esse blastóporo, antes, ele originava apenas a boca, por isso que eles eram chamados de protostômios. Quando a gente está agora aqui em equinodermos, os equinodermos e os cordados, o blastóporo origina o ânus. Então, eles têm primeiro a formação da boca, mas não é pelo blastóporo, tá bom? Então, tem a formação da boca e depois origina o ânus. E os filos, daí, que no caso seria o que eu falei, né? Dos equinodermos e dos cordados. Equino significa espinhos e derma, pele. Então, os equinodermatos, eles apresentam espinhos na pele. Já pegaram uma estrela do mar? Então, essa estrela do mar, quando você pega, já assistiram o desenho do Bob Esponja. Quando o Bob Esponja e o Patrick, eles estão na água, a partir do momento que eles saem da água, né, que eles vão lá para a areia, eles colocam, até eu acho engraçadinho, eles colocam tipo um palitinho assim e a estrela do mar seca. E essa estrela do mar seca, ela tem vários espinhos na pele, tá bom? Eles são marinhos, né? Os equinodermos são exclusivamente marinhos. Tem a simetria pentarradial, porque são ali, não é do jeito da nossa mão, né? Porque são 5 dedos espalhados. E o corpo é dividido em 2 regiões, oral e aboral, tá bom? Então, quando nós falamos em equinodermos, eles vão estar ali os exemplos de equinodermos. Tem as estrelas do mar, tem os espinhos do mar, os lírios, os pepinos, os ouriços e as serpentes, tá bom? A gente vai falar de cada um deles daqui a pouquinho. Então, ali a anatomia de um ouriço do mar, no caso ali a anatomia de uma estrela, né? Em que ele vai apresentar as ampolas de Lorenzini, as ampolas ali, não, Lorenzini, perdão, Lorenzini é das cobras. Não, perdão ainda, Lorenzini é dos tubarões, tá bom? Que a gente vai falar daqui na próxima aula, não hoje. Ali então os equilodermos, a característica essencial dos equinodermos é a presença de pés ambulacrais.
E é através dos pés ambulacrais que ele vai ter N tipos de funções, que a gente já vai falar sobre isso, tá bom? Mas os pés ambulacrais, eles são responsáveis também pela respiração e circulação sanguínea. Ele funciona mais ou menos, eu vou querer que vocês façam para mim um esquema desses pés ambulacrais, tá bom? Eu vou pedir depois por escrito isso, mas eu quero que vocês façam um desenho de como ele funciona. Eu gosto de desenhos, e vocês sabem que eu gosto de desenhos, porque através de desenhos vocês gravam bastante coisas, tá bom? Então eu quero que vocês desenhem assim o funcionamento desses pés ambulacrais, tá bom? Então, os equinodermos, eles são divididos em 5 classes. E nós vamos começar aqui com a asteroidea. A asteroidea lembra astros, estrelas. Tranquilo, né? Então, a classe asteroide é formada pela estrela do mar, que provavelmente, né, que normalmente ela apresenta 5 braços e um disco central. Eu já peguei uma estrela do mar quando eu estava na faculdade, a gente foi para Caiobá e ela na mão, assim, é até engraçado. Eu vou ver se eu acho essa foto para mostrar para vocês, porque eu peguei ela assim, dá uma sensação ruim, uma sensação estranha, porque esses pés ambulacrais é como se eles fossem assim, tipo cílios, pinças assim, que ele fica pincelando na sua mão. Dá uma sensação assim diferente. Diferente, tá? Então, assim, ele tem um disco central, porque as estrelas do mar, elas são carnívoras. Até tem um texto, uma questão de vestibular que ela fala que um criador de ostras, né, um cara que cria ostras para cultivar pérolas. Então esse cara, ele começou a ter assim uma infestação de estrelas do mar na criação dele. Então o que ele faz? Ele pega a estrela do mar e corta. Gênio. Quando ele corta a estrela do mar, por ela ter uma alta capacidade de regeneração, cada pedaço que ele cortou origina uma nova estrela. Então, quando ele achou que ele estava matando as estrelas, na verdade ele estava superpopulando, né? Porque cada um pedacinho ali formou uma nova estrela, certo? Os equinóideos, garanto que vocês já devem ter visto. Eu sempre, todo ano que eu vou pra praia, que eu vou lá na areia, tem bolacha do mar. Isso aí é básico. E as bolachas, eu também já peguei uma vez uma bolacha viva. Ela começa a fazer essas cosquinhas na nossa mão. Daí a hora que eu peguei, assim, achei que estava estranho. Daí eu olhei assim, tava todas as pedicelárias dela, assim, caminhandinho. Daí eu joguei na água de novo, né? Óbvio. Então ali, o ouriço e a bolacha, eles são os dois representantes da classe equinoidea. Então os equinóideos, eles não vão ter braços. Então, e a bolacha, é engraçado, até nessa imagem aqui do lado dá pra ver que você consegue observar que tem um desenho de uma estrela na bolachinha ali. Agora, do ouriço não dá pra ver isso, tá bom? E o ouriço, ele apresenta a lanterna de Aristóteles. E é através dessa lanterna de Aristóteles que ele vai se alimentar, tá bom? E também ali para injetar veneno, que o ouriço tem. Ai, no filme... Ai, como é o nome daquele filme? Um filme bem novo, a Lagoa Azul, sabe? Lá no filme da Lagoa Azul, ela pisa num peixe que ele é parecido com o ouriço do mar, tá? Ai, desculpa. Mas parou de fazer réstia, né? Os ofiuroides, ofiuroide, como o próprio nome diz, vem de ofídio. E o exemplo dos ofiuroides são as serpentes do mar. Por que ela é chamada de serpente do mar? Podem observa aqui no desenho do lado,
que o corpo dela é o corpo de uma estrela, só que um corpinho pequeno da onde partem vários ali, no caso 5 braços bem longos. Tem alguns que tem 7 braços nesse caso, tá? Mas ali são 5 braços longos, tá? E são ali as serpentes do mar. A classe Crinoidea vai ser o exemplo ali, o lírio do mar. A classe Crinoidea, ela tem 5 braços pequenos e bem ramificados, tá bom? O ânus é deslocado ali para a região oral. E os holoturóideos, no caso ali, vai ser um corpo mais alongado. Os holoturóideos, o exemplo é o pepino do mar. E o pepino do mar, ele tem quando eu trabalhei numa exposição de peixes, o pepino do mar ele é interessante porque quando ele se sente ameaçado, ele injeta parte do seu intestino para fora. Daí fica assim uma água meio escura. Ele faz isso para se proteger de predadores. Tá bom? Então é isso que eu quero que vocês, com relação a isso aqui que eu quero que vocês façam um desenho do sistema hidrovascular dos pés ambulacrais. Porque o que seriam esses pés ambulacrais? Eles se movimentam para que os equinodermos eles consigam se fixar e se movimentar. Então, além da movimentação, também tem a questão da circulação sanguínea e da respiração. Que aqui, ó, o sistema digestório vai ser completo, né? Porque a gente já falou que eles são deuterostômios. O sistema circulatório, excretório e respiratório, os 3 são realizados através do sistema ambulacral. O sistema nervoso é um sistema nervoso bem primitivo e o esqueleto seria um endoesqueleto calcáreo. A digestão, eles se alimentam de pequenos animais, as estrelas do mar que é carnívora, que eu já contei a história delas para vocês, né? Tem ali boca, estômago, intestinos e ânus. O estômago só está presente nos carnívoros, que um dos exemplos é a estrela do mar. A reprodução dos equinodermos. Então, os equinodermos, eles realizam reprodução sexuada com troca de gametas, tá bom? Onde a fecundação é externa. Até a gente está observando ali as 2 estrelas próximas uma à outra, mas não há uma penetração. Essa fecundação acontece de maneira externa e o desenvolvimento é indireto com presença de larva, tá bom? E também pode ter a questão da reprodução assexuada, que é por regeneração, que é o que eu expliquei para vocês. E ali na imagem tá bem legal, porque eles cortam um braço da estrela, observa aqui no desenho ao lado, eles cortam um pedaço da estrela e esse pedaço, esse braço que foi cortado, ele vai originar uma nova estrela. E esse braço da outra estrela que foi cortado, esse braço ele cresce novamente, tá bom? Para regenerar. Tranquilo, equinodermos? Então a gente vai introduzir agora o filo dos cordados, tá bom? Cordata. Quando a gente fala, então, em cordados, eles vão ser triblásticos, porque eles apresentam os 3 folhetos embrionários, tá? Eles são celomados porque eles apresentam os órgãos internos totalmente organizados de acordo com o celoma. Simetria bilateral, porque pode ser dividido apenas uma vez. Segmentação ou metameria, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um segmento. Eu tenho meus membros superiores e os membros inferiores, que são as pernas. Essas 4 características, gravem bem essas 4 características, pessoal, porque isso aqui é muito cobrado no vestibular. Pode até parecer bobo, mas é muito cobrado, tá bom? Então, essas são as 4 características exclusivas dos cordados, que vai ser lá tubo nervoso dorsal, que vai originar mais para frente o sistema nervoso central, fendas branquiais na faringe, porque até a gente vai estudar mais, o ano que vem, né, no 3º ano, fala sobre isso,
sobre anatomia comparada. Mas quando a gente observa um peixe, um rato, um ser humano, um cavalo, um jacaré, nas primeiras semanas de vida nós somos idênticos, porque nós todos somos cordados. Então não dá para não ter essas características, tá bom? Então as fendas branquiais na faringe, isso quando nós estivermos lá no útero da nossa mãe. A notocorda é o eixo de sustentação do embrião, que ele vai ser substituído pela coluna vertebral. Não é ele que origina, aí ele vai ser substituído. E a cauda pós-anal, porque é um prolongamento do osso do cóccix. Já assistiram aquele filme bem interessante, O Amor é Cego? Naquele filme, O Amor é Cego, o cara, ele tem uma protuberância, ele tem um prolongamento desse osso do cóccix. Só que lá no filme ele mexe esse osso, mas nós não teríamos essa capacidade de mexer esse osso como fazem os cachorros, né? Para mostrar que estão felizes. Nós não, tá bom? Mas é um prolongamento do osso do cóccix. Nós tivemos na fase embrionária, depois a gente perde isso. Tranquilo, pessoal? Então aqui, quando a gente olha a filogenia dos cordados, tá bem clarinho, né? Então, começa ali pela deuterostomia, porque os outros não eram deuterostômios. Então, essa deuterostomia originou primeiro os equinodermos. Aí, com a notocorda, tubo nervoso dorsal e a cauda pós-anal, originou os urocordados. A notocorda é restrita à cauda apenas e na fase larval. Já vou explicar isso para vocês agora nos próximos slides. Aí originou a notocorda em todo o corpo. Originou lá os cefalocordados. Dos cefalocordados, eles ainda não tinham nem crânio e nem encéfalo. Então, o crânio e o encéfalo deram essa vertente para originar os vertebrados, tá bom? Que é o que a gente vai ver aqui. Quando nós falamos com relação à classificação dos cordados, então os cordados, eles têm apenas 3 subfilos. Esses subfilos seriam lá os urocordados, os cefalocordados e os vertebrados. Dentro ainda, observando bem aqui em cima, nós vamos ter os urocordados e os cefalocordados como sendo protocordados. O que é o PR na biologia? PR na biologia, primitivos. Protocordados, então, significa lá que os urocordados, eles apresentam notocorda apenas na cauda da larva, tá? Quando ele se torna adulto, ele não tem mais notocorda. Os cefalocordados, eles vão apresentar a notocorda da cabeça até a cauda durante toda a vida. A notocorda dos cefalocordados não vai ser substituída, tá bom? Agora, dos vertebrados, a notocorda será substituída. Aí, dentro dos vertebrados, nós temos 2 grandes classes, né? Que são a classe Piscis, que é de peixes, e os tetrápodes, que apresentam 4 membros. Dentro dos Piscis, nós vamos ter os agnatos, que são os peixes que não apresentam a mandíbula, que são os ciclostomatas, que é a lampreia. Aí nós temos os peixes divididos ainda em mais 2 grupos. Condrictes, que são os peixes com esqueletos cartilaginosos, e os osteíctes, que são os peixes com esqueleto ósseo, tá? E ali dentro dos tetrápodes nós temos anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E desde os condrictes até os mamíferos, todos somos gnatostomadas, porque nós apresentamos a mandíbula, característica evolutiva, tá bom? Começando com os urocordados, nós teremos ali a assídia. A assídia, ela é bem semelhante a uma esponja, né? Ela parece uma esponja, ele tem um formato com um corpo semelhante a um vaso.
mas ela não é primitiva como a esponja, porque ela passou por uma fase larval. E ali, ó, nessa fase larval, observem o primeiro desenho ali. Opa, perdão. No primeiro desenho, ela tem a larva, essa é a larva, né? A larva tem uma cauda e é esta cauda que vai apresentar a notocorda, tá? Se liguem nisto. Eles são sésseis porque eles são fixos. O desenho do lado, a segunda imagem ali do lado, ela vai mostrar a assídia adulta. Podem viver individuais ou em colônia. São hermafroditas porque apresentam os dois sexos no mesmo ser, mas, do mesmo jeito que as minhocas, as assídias fazem fecundação cruzada. A larva, como eu já comentei com vocês, ela vai ter ali notocorda apenas na cauda. Os adultos não apresentam essa notocorda. E eles são filtradores. Se eles são filtradores, eles também são indicadores, bioindicadores, né? Indicadores de poluição, do mesmo jeito que as esponjas. Onde existe assídia, não tem poluição. Tranquilo? Tá. Ali nós temos os cefalocordados. Os cefalocordados, esse nome, guarde esse nome que está ali embaixo, anfioxo. O anfioxo, ele é muito comentado, tanto em vestibular quanto em Enem, porque eles falam com relação a ele, porque ele é muito mais simples do que nós, porque ele vai apresentar a notocorda durante toda a sua vida, tá bom? Então, a notocorda dele não será substituída pela coluna vertebral. Então, ele vai apresentar a notocorda, observem naquele esquema do desenho ali. A notocorda, ela vai desde a cabeça até a sua cauda, tá bom? Anfioxo, por que seria o nome anfioxo? Anfi significa dois. Então, ele tem o corpo afilado dos dois lados. Podem observar no desenho que está ali embaixo. Eles vivem semi-enterrados na areia, em águas calmas, tá bom? Eles não têm nadadeiras. Se eles não têm nadadeiras, eles fazem a contração dos miótomos. O que é miótomo? Miótomos são os músculos do seu corpo. Ele contrai os músculos para que ele consiga fazer... para que ele consiga nadar, tá bom? Apresenta fendas branquiais na faringe, também são filtradores. Eliminação de água pelo atrióporo. Então, ele inala essa água, filtra, né? E a eliminação vai ser pelo atrióporo. Lembra das esponjas? As esponjas, a circulação da água entrava pelo poro, passava pelo átrio e saía pelo ósculo, tá bom? São dioicos, então dioicos significa que são sexos separados e apresentam a fecundação externa e a notocorda durante toda a extensão do corpo. Quando nós falamos no filovertebrata, então o filovertebrata, ele vai apresentar um endoesqueleto com vértebras e crânio, tá? Essas vértebras podem também ser cartilaginosas, porque nós temos os condrictes ali. Apresentam encéfalo e órgãos dos sentidos. E a epiderme é multistratificada, podendo ter escamas, podendo ter pelos, podendo ter penas e por aí vai, tá bom? Apresentam anexos embrionários, porque a gente vai ter agora a formação de embrião, totalmente. E grau de evolução. O grau de evolução seria esse. Agnatos, que são os peixes que não apresentam mandíbula. Esses agnatos, que é o caso, são 3 exemplos: a lampreia, o peixe bruxa e a feiticeira. Os agnatos, eles evoluem para 2 vertentes, condrictes e osteictes. Condrictes são os peixes cartilaginosos, acabou neles.
Osteíctes, peixes ósseos. As nadadeiras de alguns peixes ósseos, elas começaram a se tornar maiores. A partir do momento que ela começou a se tornar maior, ela formou patas. Essas patas foram se aperfeiçoando, a pele foi se tornando lisa, originou os anfíbios. A pele dos anfíbios começou a ficar uma escama muito maior, começou a ter pulmão e começou a botar ovos com casca e ter a fecundação interna, originou os répteis. Répteis, existiam dinossauros com penas e existiam dinossauros com pelos. Formamos aves e mamíferos, tá bom? Aí nós vamos falar aqui dos ciclostomatos, que são os agnatos. No caso ali, a lampreia e o peixe-bruxa, ou também chamado de feiticeira. Eles apresentam um esqueleto cartilaginoso, não está totalmente formado. A pele é lisa, rica em glândulas mucosas, então ele é extremamente liso. Também não tem nadadeiras com função de natação. E para comer é mais ou menos assim. É como se ele, com a sua boca circular, ele gruda num peixe e ele vai fazendo isso daqui. Tá bom? Que é isso aqui, ó. Observem esse desenho do peixe ali. Que ali nós temos um peixe com as lampreias grudadas nele. E ali na imagem seguinte é quando eles arrancam uma lampreia, então fica bem feio, porque a boca dela é toda circular. E eu que tenho horror a esse negócio de buracos e dentes, assim, essa imagem não me traz uma coisa boa, não. Parece que tá em mim. Certo, pessoal? Então, agradecer é a arte de atrair coisas boas. Então, eu sempre estou agradecendo para vocês, tá bom? Muito obrigada pela nossa aula. Gratidão imensa. E, né, só para lembrar que eu não falei ainda, estou com saudades de vocês e tô sempre por aqui.